aí, pessoal, questão de número 62 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Na figura, o bloco A, com uma massa de 1,6 kg, desliza em direção ao bloco B com uma massa de 2,4 kg, ao longo de uma superfície sem atrito. Os sentidos de três velocidades antes e depois da colisão estão indicados. As velocidades escalares correspondentes são a velocidade inicial do bloco do bloco A, 5,5 metros por segundo, e do bloco B, 2,5 metros por segundo. E a velocidade final do bloco B, 4,9 metros por segundo. Entenda-se aqui inicial como final, como sendo antes e após a colisão. Na letra A, ele pede o seguinte: determine o módulo da velocidade do bloco A após a colisão. E na letra B, o sentido da velocidade desse bloco. E na letra C, ele pergunta se essa colisão ela é elástica. Então, vamos convencionar como sendo para a direita o sentido positivo do eixo X, já que eles se movimentam na horizontal. Então, aqui temos um movimento linear. E os blocos se movimentam ambos na mesma direção e colide, já que o bloco A ele vem mais rápido que o bloco B. Então, após essa colisão, qual vai ser a velocidade do bloco A e em que sentido ele vai se movimentar? Então, para isso, vamos aplicar aqui a nossa definição de conservação do momento linear. A gente sabe que o momento linear se conserva, né? A variação da quantidade desse movimento é igual à quantidade de movimento final menos inicial, né? Antes ou após o evento, né? Nesse caso aqui, a colisão. Então, essa variação se conserva, né? Então, isso significa que a diferença é nula e nós temos que a quantidade de movimento antes e após a colisão tende a ser o mesmo valor, numericamente. Então, podemos abrir aqui os nossos termos. Então, nós temos aqui as quantidades de movimento do bloco A e B antes da colisão, após a colisão, que tem que ser igual à quantidade de movimento do bloco A e B após a colisão, né? A soma desses termos. Como a gente quer a velocidade do bloco A após a colisão, a gente reagrupa os termos e isola a variável de interesse. Então, nós vamos ter ali o quociente entre a quantidade de movimento do bloco A antes da colisão, mais a quantidade do bloco B antes da colisão, menos a quantidade do bloco B, a quantidade de movimento do bloco B, né, aqui, ó, após a colisão, sobre a massa do bloco A. Nós temos todos esses termos, então a gente simplesmente substitui e resolve a expressão, o que nos dá aí uma velocidade de 1,9 metros por segundo, né? Em direção ao sentido positivo do eixo X, né? Já que o valor da velocidade do bloco A após a colisão continua sendo positivo, né? Lembre-se, a gente está direcionando aqui para a direita como sendo o sentido positivo. Então, a gente colocou os valores das unidades de acordo com essa orientação, né? Só esse último termo que vai ficar negativo, porque quando a gente faz o algebrismo, né, esse termo fica negativo. Então, significa que o nosso bloco A continua se movendo na direção em que ele vinha. O que significa que a continuação da colisão é essa daqui. E como a velocidade do bloco A ela é menor que a do bloco B, então veja que o bloco B vai-se embora, né? E deixa o bloco A para trás com uma velocidade menor. E aí ele pergunta, a colisão ela é elástica? Bom, você pode observar que sim, não é? Já que os objetos não permaneceram unidos, né? Se movimentando como um corpo só. Mas a gente vai mostrar isso em termos da energia cinética, já que, por definição no nosso capítulo, a gente vê que, se a colisão é elástica, a energia cinética antes da colisão tem que ser igual à energia cinética após a colisão. Então, nós temos aqui na nossa letra B, o bloco continua se movendo no sentido positivo do eixo X, né? Ou seja, ele não muda de movimento, né? Ele estava indo para a direita e continua indo para a direita. E na letra C, a gente vai aqui obter os valores quantitativos das energias cinéticas antes e após a colisão para, de fato, demonstrar que essa colisão foi elástica, né? A gente pode ver que foi, né? Mas vamos mostrar que é, né? Então, nós temos aqui a energia cinética antes da colisão é a soma das energias cinéticas do sistema, então, do bloco A e do bloco B.
a gente substitui os valores, né, e resolve a expressão. A gente vai chegar com um valor de 31,7 joules para a energia cinética do sistema antes da colisão. E após a colisão, né, nós temos a energia cinética do bloco A e B após essa colisão. Então, substitui os determinados valores, né, que são atribuídos a esses objetos após a colisão e resolve a expressão. E a gente vai chegar com um valor de 31,7 joules, né? O que significa que a energia cinética antes e após da colisão são iguais, o que nos mostra que a colisão realmente foi uma colisão elástica. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado o raciocínio dessa questão até aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudei, curta e compartilhe, né, para também ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que precisam estudar esse conteúdo ou que estão precisando de uma orientação, né, a respeito da explicação no que tange esses conteúdos. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e, como sempre, curtam, crítica, dúvidas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários e até a próxima questão.